Bem-vindo ao boletim da Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante. Trazemos para você o que foi novidade, informação durante a semana dos eventos e das atividades da Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante. Sou o Gé Matias e vou trazer para você um projeto que foi fenomenal. Aconteceu no sábado 16 de setembro, onde a Prefeitura de Rio Verde fez um trabalho fenomenal ali no projeto, junto com o projeto Bom Samaritano. A Prefeitura de Rio Verde levou para o bairro Promissão o Saúde no Bairro, onde disponibilizou consultas médicas, odontológicas, enfermagem, coleta de preventivo, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e de Covid. E também fizeram aferição de pressão e glicemia, que aconteceu das 8 às 17 horas, na sede da Associação Bom Samaritano, que fica ali na Rua 28, no bairro Santa Cruz. Você não conhece o Bom Samaritano, o trabalho do Bom Samaritano? Não sabe o que eu estou falando? Pois é, então a gente vai repetir uma matéria que nós já fizemos. E depois, nessa mesma matéria, preste bem atenção que vai aparecer o número do Silas, que é o responsável pelo projeto. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de fazer a busca para saber horários, sobre quais são as outras atividades, entre em contato com o número que vai aparecer na reportagem. O projeto Bom Samaritano é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante, em Rio Verde, Goiás, junto com a Prefeitura do município. Durante a semana, acontecem aulas gratuitas de balé, pilates, crochê. O projeto Bom Samaritano nasceu do coração de alguns irmãos, andando por essa região, viram a necessidade de ter um trabalho diferenciado com crianças. Havia muitas crianças na rua, muitas crianças que no contraturno estavam sem fazer nada, longe da família, e então esses irmãos foram desafiados a cuidar dessas crianças. A partir daí nasceu então o projeto Bom Samaritano, onde essas crianças recebiam alimento, recebiam instrução, recebiam aulas de arte, de música, no contraturno também elas tinham reforço escolar, elas eram levadas à igreja, participavam de coral, tinham várias oficinas, e assim esse trabalho perdurou por muitos anos, sendo cuidado por alguns irmãos da nossa igreja, presbíteros, que hoje ainda estão trabalhando nessas obras. Nosso presbítero Silas Fernandes é o evangelista que está à frente deste trabalho, e gostaríamos de convidá-los a apoiar o nosso trabalho. Primeiro, em oração. Nós precisamos da graça de Deus para termos iniciativa, para termos ideias, para termos motivação certa, e depois presencialmente, você estando presente no trabalho, ajuda-nos a continuar firme nessa mesma obra, nesse mesmo empenho. Nós temos aqui toda semana aula de pilates, oferecido em parceria com a Prefeitura, e também aula de balé para as crianças. Tem sido uma experiência fenomenal, porque a quantidade de crianças e de pessoas presentes tem sido muito alta, mas ainda há vaga, você pode participar. Aqueles que desejarem, procure o presbítero, nosso evangelista Silas, que ele vai estar informando os melhores horários para você estar participando. Marca aí na sua agenda, dia 23 de setembro, às 17 horas, você verá um mais novo episódio do podcast Mais Verdade e Vida com o Pastor Nelson. E trouxemos um trecho para você ter aquele gostinho de quero mais e esperar o nosso lançamento desse episódio no dia 23 às 17 horas. Veja só. O nosso convidado, ele é mestre em teologia sistemática pelo Centro de Pós-Graduação André Jumper, em São Paulo, pastor também, só que Cuiabá, né, pastor? Pastor lá em Cuiabá, na Igreja Betânia, e professor de teologia sistemática do IBA. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu agradeço estar aqui, agradeço a oportunidade e espero em Deus que esse momento seja um momento edificante para todos. Espero que também nós possamos aprender bastante, professor. Vou te chamar de professor porque o pastor também, ele pastoreia, mas no fundo também ele tem que saber ensinar. Então posso estar equivocado, mas o senhor deu uma aula ontem que rebentou as barreiras que eu tinha sobre a teologia sistemática, que eu pensei que era muito difícil.
Mas é simples, no fundo é simples. E como o senhor também professor e pastor, mas o senhor trouxe uma explicação tão profunda, tão simples, como que o senhor chegou na facilidade de trazer um tema tão complexo de uma forma tão simples? Olha, eu creio que seja uma questão de dom, porque Deus, ele capacita a gente para o exercício de funções que nós também desenvolvemos no meio da igreja. O pastor, necessariamente, ele tem que ser um mestre, ele tem que ter sobre si a responsabilidade do ensino. É por isso que lá em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, as Escrituras dizem: não vos façais muitos de vós mestres, sabendo que sobre vós pesa grande responsabilidade. Então eu percebo que o dom do ensino são coisas que devem compor as habilidades de um pastor. E eu tenho visto que ao longo dos anos, pela graça dele, porque eu saí de uma situação muito difícil e eu nunca pensei que eu tivesse habilidades que Deus me deu posteriormente para exercer na função da igreja. E Deus, de fato, me habilitou para isso. E eu creio que essas coisas deveriam sempre nos fazer humildes, porque o indivíduo, quando ele é um bom empresário e ele ganha muito dinheiro, um advogado, um médico, ou qualquer um em uma outra área, às vezes no momento da vida dele ele pensa: poxa, eu sou o cara, eu arrebento, eu sou bom nisso, naquilo. Quando nós nos voltamos para a Escritura, para dons que Deus nos dá, nós devemos saber que nós somos os riperetas. Riperetas, nas antigas batalhas travadas naval, através dos mares e dos navios, eram aqueles homens que ficavam embaixo das grandes navegações, remando como escravos. Eles eram os riperetas, eles não eram vistos, eles não tinham muito significado e importância, mas eram eles que faziam o navio andar. Então eu creio que a gente precisa entender que o nosso papel como pastor é viver em humildade diante de Deus, reconhecendo que todas as habilidades que Ele nos dá vêm dele. Quando um pastor tenta sobressair-se com arrogância, com prepotência, geralmente os que eu conheço sempre caem. Nós devemos viver na dependência de Deus. Eu acho que é isso que tem feito. E também o estudo, a leitura, a busca do conhecimento. Pelo quê e para o quê? Para poder ensinar a igreja. A minha responsabilidade é conduzir todo homem perfeito em Cristo. É o que Paulo fala em Colossenses. Então, quando eu tenho a responsabilidade de conduzir o homem perfeito em Cristo, perfeito ali vem da palavra grega que significa amadurecido. Então não é perfeição como que se você não errasse, mas é você ser maturado na fé, conhecer mais a respeito da fé, para você poder ser um adorador melhor. Então nesse sentido é que eu fui motivado a poder estar estudando, aprendendo e a viver com humildade e na dependência de Cristo.